Opa pessoal, eu vou começar esse vídeo de um jeito que muita gente evita começar. E basicamente, a queda do Lula pode já ter começado. Olha, eu não tô dizendo que ele vai cair amanhã, não tô dizendo que tem operação batendo na porta já, mas eu tô falando de algo muito mais perigoso na política, que é o desgaste. O desgaste começa quando a percepção muda, e talvez essa mudança tenha começado no lugar onde ninguém estava prestando atenção de verdade, que é justamente no carnaval. Enquanto o brasileiro comum, preocupado com o preço da comida, gasolina e com medo de perder o emprego, o maior palco cultural do país virou um cenário de construção política. Cara, simplesmente fizeram uma homenagem direta ao Lula, com foco na infância difícil e na superação. Na narrativa do menino pobre que venceu. Foi bonito? Bom, para muitos foi. Mas não foi só isso. Eles fizeram questão de ridicularizar o rival político Bolsonaro, com a representação ridícula de um palhaço usando uma tornozeleira. E ainda teve aquilo da família conservadora, né? Sendo colocada literalmente em uma lata de conserva, como se fosse algo ultrapassado, ruim. E tudo isso em um ano eleitoral. Agora pensa comigo sem paixão. Bom, as escolas de samba recebem dinheiro público, dinheiro do teu imposto, dinheiro do trabalhador, do comerciante, do pai de família conservador, da mãe que sustenta a casa. Quando esse dinheiro financia a narrativazinha política, o debate deixa de ser apenas cultural. E é aí que começa o incômodo. Imagina o cenário contrário. Imagina uma escola exaltando explicitamente um candidato da direita como um herói do povo. Imagina uma caricatura ridicularizando a esquerda. Seria tratado como uma manifestação artística neutra ou como propaganda irregular? E essa percepção de dois pesos e duas medidas que começa a criar uma rachadura. E na política não se quebra de uma vez. E política ela não se quebra assim de uma vez. Ela racha por dentro. Mas isso é só a superfície. Vamos começar a aprofundar um pouco mais. O nome do Lula carrega um passado político bem pesado. O maior escândalo de corrupção já revelado no país e no mundo tá ligado ao governo dele. Independente das decisões judiciais posteriores que acabaram soltando ele, né? A marca ficou na memória popular. Quando tu mistura esse histórico com idolatria pública financiada com dinheiro de contribuinte, a imagem começa a ficar sensível. Porque uma coisa é apoio político, outra coisa é transformar político em figura quase mítica. Idolatria é sempre perigosa, e não é exclusividade de um lado só. Tem gente que trata Lula como salvador da pátria, e gente que faz igualmente com o Bolsonaro. Os dois lados são extremamente rápidos na hora de acusar o adversário, e hipocritamente lentos na hora de admitir o próprio exagero. O Brasil acabou virando uma arquibancada. Enquanto a arquibancada grita consigo mesmo, o campo real fica abandonado. Me diz aqui, tu viu o tamanho da mobilização sobre a polilamina? Uma descoberta científica incrível brasileira com potencial gigantesco capaz de ajudar paraplégicos a voltarem a andar? Pois é, o Brasil perdeu a patente. E um pequeno detalhe é que para ele manter a patente internacional, que foi a que ele perdeu, ele precisava de um dinheiro equivalente a 1% do valor gasto no carnaval. No carnaval foi gasto em torno de 700 milhões. E para manter a patente precisava de 7 milhões, mas não dá, né? Para tirar 1% do carnaval para a ciência que ajudaria o país, né? Não dá. Mas aqui eu te pergunto, teve uma comoção nacional? É claro que não, né? Porque a atenção estava na guerra cultural. E isso diz muito sobre a sociedade. Isso diz muito sobre onde a gente está como sociedade. Enquanto a massa discute desfile, fantasia e caricatura, as decisões mais estratégicas acabam passando despercebidas. E aí entra a parte que mais pesa, que é a economia. O Brasil, basicamente, o governo sobrevive quando o povo sente melhora no bolso. Não é discurso, é sensação prática. Se o mercado continua pesado, se a gasolina oscila e o emprego não cresce no ritmo prometido, a tolerância diminui. E quando a tolerância diminui, qualquer sinal de deboche vira um gatilho. A homenagem no carnaval pode ter sido vista por apoiadores como celebração cultural, mas para quem já está desconfortável, pode ter sido uma grande desconexão.
E a desconexão é o começo do desgaste. Agora vamos falar do ano eleitoral. Em ano eleitoral, não sei se você sabe, a legislação costuma ser bem mais rígida com a propaganda. Quando manifestações públicas parecem favorecer um lado, mesmo que indiretamente, isso gera um questionamento. E questionamento repetido vira uma narrativa de privilégio, favorecimento e desigualdade no jogo. E quando o jogo parece desigual, a confiança enfraquece. Mas o problema não é o Lula em si, o problema é o modelo. A política brasileira vive de ciclos emocionais. Um lado vira herói, depois vira vilão, depois outro lado vira herói. Mas o país continua travado. Educação não dá salto estrutural, segurança continua sendo medo diário, carga tributária continua alta. Enquanto isso, os jovens mais qualificados pensam em sair do país. E aqui uma reflexão dura. Cara, se tu tem uma oportunidade real de crescer fora, muita gente está considerando isso. Não por falta de amor ao país, mas por falta de perspectiva. É triste, mas é real para muitos. Agora, voltando ao ponto central, a queda de um governo raramente começa com explosão. Começa com desgaste, com perda de entusiasmo. Até os aliados começam a falar mais baixo, que é o que a gente já tá vendo aqui tem um tempo. Começa quando imagem pública deixa de ser unanimidade e passa a ser questionada até por quem antes defendia com convicção. O carnaval pode ter sido apenas uma festa, mas também pode ter sido o primeiro sinal visível que a cultura começou a rachar. Pode ter sido o primeiro sinal visível que a imagem começou a rachar. Porque quando um político vira símbolo intocável em evento financiado com dinheiro público, repito aqui, dinheiro público, seu dinheiro, parte da população se sente excluída. E essa exclusão gera um ressentimento. Ressentimento político é combustível poderoso, eu te garanto. Hoje talvez ainda não seja crise, mas pode ser o início do desgaste que antecede qualquer coisa. E desgaste acumulado muda a eleição, muda aliança, muda discurso, postura de aliados e percepção. A economia, se a sensação de que existe privilégio ideológico crescer e o deboche aumentar, a economia não aliviar, o desgaste vai acelerar. E quando ele acelera, até uma base sólida pode escorregar. Mas aqui vai o ponto mais importante desse vídeo. Não é sobre torcer contra alguém. É sobre parar de idolatrar político, cara. Político é um funcionário público, não é um santo, não é um mito eterno, não é um salvador. Enquanto a gente continuar tratando o líder político como um ídolo religioso, o debate vai continuar sendo infantil. Talvez esse carnaval tenha sido só mais um desfile, ou talvez tenha sido o primeiro aviso. Parte da população começou a sentir desconforto real. E quando o desconforto vira conversa de bar, conversa de família, conversa de trabalho, a política ela sente, eu te garanto. A história brasileira já mostrou isso. Popularidade alta despenca, governo forte enfraquece, narrativa dominante vira contestação. Tudo começa pequeno e cresce. Bom, os próximos meses vão mostrar se aquilo foi apenas um espetáculo cultural ou o começo de uma rachadura maior. Mas uma coisa é certa, quando a percepção muda, o cenário muda junto. E talvez, só talvez, esse desgaste tenha começado ali. Agora eu quero saber de você. O que tu acha? Foi só cultura? Ou também sentiu que tinha algo diferente no ar? Comenta aqui embaixo. E se tu quer análise sem idolatrias, sem político de estimação, se inscreve no canal e deixa teu like. Porque os próximos capítulos dessa história podem ser mais intensos do que muita gente imagina. E quem entende os sinais antes, entende o jogo antes.